No vídeo de hoje eu vou falar com mais um analista que está na CVM há bastante tempo. A gente vai falar sobre um tópico um pouco mais livre, tá? Mas muito pertinente para todos vocês. Bom, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Mário, beleza? E é importante dizer que as opiniões aqui expressas não representam a opinião da CVM e sim das pessoas aqui presentes. Isso é importante a gente dizer, né? Que eu também tenho minhas opiniões, elas não vinculam a CVM de forma alguma. Né? Isso. Opiniões só da gente aqui. Isso aí. Ótimo. Quando for diferente, né, se for da CVM, a gente diz, a área técnica entende isso, né? O colegiado tem um precedente assim, assado. Se não disser, é opinião nossa. Isso, exatamente. Bom, então, para iniciar aqui, eu acho que o mais importante é dizer qual área você trabalha hoje, o que você faz lá. Tá. Eu sou o Mário, né? Você falou, Mário Monerá. Eu entrei na CVM em 2012, foi o concurso de 2010, entrei em abril de 2012. Entrei na área de superintendência de processos sancionadores. Sou inspetor. Sou inspetor. A CVM tem, no nível superior, ela tem analistas e inspetores. Né? E lá na definição, a CVM ela é responsável pela regulação, supervisão e fiscalização do mercado de valores imobiliários. Eu entrei na Superintendência de Processos Sancionadores em 2012, na Gerência de Processos Sancionadores 2, que são 3 gerências. Tá? 3 gerências só para ter a equipe, né? Então tem um gerente, tem lá os inspetores. Então são 3 equipes que mas por o que nós fazemos é conduzir inquéritos. Né? Sim, mas por que são 3? Você tem alguma ideia? Porque para dar conta? Para dar conta. Para dar conta, são 3. E a CVM toda, né, hoje está com carência de pessoal, o mercado cresceu, o AETA falou, né, desde o início são 500, 600 servidores. Desde sempre o mercado cresceu muito, cresceu exponencialmente. E evoluiu também, né? Evoluiu demais, tem muitos mais instrumentos financeiros, tem muitos mais participantes, tem muitos mais investidores e são os mesmos 500, 600 servidores para tomar conta disso tudo. Com o auxílio de tecnologia facilitou bastante, né, mas mesmo assim é bem puxado. Tem áreas que tem uma carência muito grande de pessoal, a gente consegue se virar com 3 equipes. Aí cada equipe é chamada então de gerência, né? Gerência de Processos Sancionadores 1, 2, 3, eu estou lotado na 2. Entrei lá, aí fui para a Gerência de Proteção e Orientação a Investidores 1, que é a GOI 1. Você teve uma passagem por lá também. Sim, eu fui em janeiro de 2015, saí em março de 2017. Eu assumi lá a gerência, né? Eu fiquei lá, trabalhei lá com a Paulinha, com a AETA, o Felipe veio depois, eu não estava mais lá. E saindo de lá eu voltei lá para a GPS 2. A gente trabalha conduzindo os inquéritos. O que é o inquérito? No seu trabalho de regulação e supervisão, e mesmo de fiscalização, as áreas fins, as áreas técnicas da CVM, elas identificam possíveis irregularidades e aí aprofundam. Então, às vezes pode ser uma denúncia, né? Vem uma denúncia pela GOI, vem uma reclamação, alguma coisa, ele olha aquilo ali e fala, olha, isso aqui tem cara de porco, focinho de porco, rabo de porco, né? Será Talvez que é porco? Seja, E às vezes não dá para concluir assim rapidamente, né? Porque as áreas de supervisão e de fiscalização, eles cuidam de centenas de casos ao mesmo tempo. Na melhor das hipóteses, são dezenas de processos por analista ou inspetor. E como é que esses processos chegam? Por exemplo, vocês ficam olhando o mercado, isso aí é estranho, e vai em cima ou alguém manda para vocês? Aí depende da área, né? Tem a área de empresas, que é a CEP, né? A Superintendência de Acompanhamento de Empresas, que fica também monitorando, eles têm lá monitoramento, e quando identificam alguma coisa, eles então emitem ofícios, aí fazem lá o que tem que fazer para apurar aquilo.
Aí o ofício vai para onde? Deles, o site da CVM? Não, o ofício aí ele manda para o regulado, nesses casos. Ah, né? ele manda avisando ele, a pessoa. Vamos supor, uma oscilação atípica. Aliás, oscilação atípica é a nossa superintendência de mercado. Mas sai uma notícia que, em tese, é um fato relevante em algum jornal. Aí olha lá no site da companhia, a companhia não divulgou aquela notícia. Aquilo pode ser boato, né? Mas pode ser verdade. Então ele manda um ofício para a companhia e fala lá com o DRI. Vem cá, o DRI é o diretor de relações com investidores, né, que é o responsável por essa parte, por essa gestão dentro da companhia. Aí manda lá o ofício para o diretor de relações com investidores e perguntando, vem cá, notícia tal, procede? Se procede, divulga. Se não procede, divulga que não procede. Né? Mas enfim, tome alguma atitude. Entendi. E aí o diretor então de relações com investidores, aí vai depender do caso, ou responde para a própria CEP, ou divulga aí, por meio de fato relevante ou de comunicado ao mercado. Né? Isso no caso da CEP. Tem outras coisas também que ela cuida do acompanhamento das empresas. Né? De acordo com a legislação societária, a Lei 6404 é a principal nesse caso. Tem as obrigações também da 6385, que é a lei. 6385 é a lei que criou a CVM. Ah, tá. A 6404 é a das sociedades anônimas, né? Que rege as sociedades anônimas. E essa é a CEP. Tem a área de mercado, que é a SMI, Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários. Então, quando você fala de negociação de ação, negociação de derivativo, venda de debêntures no mercado, né? Mercado de balcão, custódia, liquidação, tudo isso você está falando da área da SMI. Né? Então, aí ele vai ver e tem, por exemplo, uma oscilação atípica em algum papel, alguma ação, sei lá, uma Petrobras que de repente está subindo 8% hoje. Ou uma empresa aí de menor porte, fala uma empresa qualquer aí. Então vamos falar das que são mais faladas, uma Vale. Isso. E caiu 7%. Isso não é comum. Não é comum. Em um dia, né? Em um dia. Principalmente se ocorrer com volume grande. Que geralmente é assim, né? Essas ações têm mais liquidez, né? Exatamente. Como assim? Isso não é comum. Então é uma oscilação atípica. Ela não é uma oscilação típica, ela é atípica. Entendi. E aí, então, a companhia tem que explicar. Pode não ter explicação nenhuma aparente, né? Pode ser mesmo algum grande investidor que resolveu vender, simplesmente ligou para a corretora e falou vende. E o corretor está cumprindo a ordem. E aí está vendendo a qualquer preço. Não é a melhor execução, né? Pois é. Mas, desse ponto de vista do mercado em si, houve uma oscilação atípica e a companhia tem que verificar. Por quê? Não é o caso do Petrobras, mas tem vários outros casos. Vamos supor que ele esteja negociando uma fusão com uma outra empresa. E aquilo vai ser benéfico para a companhia. Alguém ficou sabendo, foi lá e comprou. E aí causou a oscilação atípica. O diretor de relações com investidores não necessariamente sabe dessa negociação. Mas ele tem que se informar. E se for mesmo uma negociação, ele então vai ter que divulgar. Porque não é porque a companhia está negociando, vão fazer uma aquisição, que ela é obrigada a divulgar, não. Aquilo pode dar errado. Mas como assim uma fusão teria uma queda ou uma compra? É porque o cara ia saber antes de acontecer? Né? Às vezes alguém sabe, né? Mas chamado aí... insider information. Né? Não, tudo bem, teria um insider ali, ok. Isso. Mas, será que ter essa informação antes dos outros seria pura especulação? Por exemplo, todo mundo tem expectativa de que vai ser bom, mas não necessariamente. Uma coisa é a expectativa. Então ele apostou na expectativa. Se ele apostou na expectativa, ele não fez nada de errado. Pode ser fruto de pesquisa dele. Mas se ele teve acesso a essa informação antes das outras pessoas, e ele, por lei, e aí a gente tem que entrar mais na lei, aí já vai ser uma conversa um pouco mais comprida, existem pessoas que têm obrigação de não divulgar certas informações, que têm acesso a informações. Essas informações são informações sujeitas a sigilo pelas companhias. Nesse caso, ela não é uma obrigação legal de sigilo, né? Mas é uma obrigação que, olha só, se vazar, o outro concorrente maior vai vir aqui e vai querer comprar na nossa frente, vai pagar mais caro. Então não pode saber.
Enfim, existem motivos lícitos, motivos corretos, né, para as empresas acharem que não devem divulgar uma informação dessa ao mercado antes da conclusão. Antes da conclusão do fato. Tá. Mas será que ela não pode dizer, por exemplo... Não é que não pode, não. Se você for ler a lei diz que ele tem que falar. O que a lei faz tem lá um parágrafo que abre uma exceção. Fala, olha, se você entender que essa informação pode prejudicar a negociação, pode prejudicar a companhia de alguma forma, enfim, se você entender que é ruim divulgar essa informação, você pode mantê-la em segredo. Porém, se vazar, você tem que divulgar. É claro que eu usei minhas palavras, né? Se for ler a lei é o parágrafo muito mais diferente. Técnico, né? Mas o que ele quer dizer é isso. Olha só, você está negociando uma fusão, difícil a gente pegar exemplos que não sejam reais, né? No mercado ele é muito complicado. Vamos fazer o seguinte, duas empresas lá de fora, né? A gente está vendo aqui, todo mundo usa smartphone, tá? Então vamos dizer, a Samsung e a Nokia vão negociar lá uma fusão. Eles vão juntar. E os cálculos todos que eles estão fazendo, isso vai ser muito favorável para uma companhia e desfavorável para outra. Então nós estamos supondo aqui que uma vai ser muito boa e outra vai ser muito ruim. Ou seja, o movimento de mercado esperado é o contrário, né? Uma sobe, a outra cai, né? O esperado é isso, antes da concretização da fusão. Mas eles estão só negociando. Cara, eles não vão mandar para ninguém. É lógico. Eles vão esperar primeiro todo mundo assinar. Então, agora sim, olha, nós assinamos, aí eles têm a obrigação, acabou o motivo deles manterem segredo, eles têm que divulgar. Tá? Isso é o normal, o esperado. Mas muitas pessoas têm acesso a isso. Tem o pessoal que fez conta, tem os caras que conversaram, tem a secretária de todo mundo, tem motorista de não sei quem, tem o pessoal dos escritórios de advocacia, de contadores. Nossa, é muita gente que fica sabendo. E alguém aí falou lá com algum grande investidor que tem posição nas duas. E esse grande investidor resolve, então, agir. O que ele vai fazer? Bom, qual que vai se dar bem? Essa aqui. Ele vai comprar. O que vai acontecer com a ação dela? Vai subir. E a outra vai vender. Vai cair. As duas vão apresentar oscilação atípica. Então, primeiro, a área de mercado vai olhar isso e vai falar, opa, aqui tem alguma coisa esquisita. Vai ver que é um investidor, vai chamar o camarada para bater papo. Não, é isso que eu ia dizer também, assim, ele sabe quem está negociando ali, é um CPF que ele olha, né? Ele deve ter CPF acesso. Ou CNPJ. Ou CNPJ, assim, aí ele deve... Mas peraí, vamos dividir só para a gente chegar nesses aspectos. A gente tem a área de mercado e tem a área de empresas. Sim. Porque houve uma oscilação atípica, isso pode ter sido originado por um vazamento. Então, a área de empresas vai notificar os dois diretores de relações com investidores e vai perguntar o que é que houve. Obviamente, nesse caso, os dois vão saber. Então, os dois têm a obrigação de, na mesma hora, divulgar para todo mundo. Na hora que recebeu o ofício. Na verdade, na hora que deu a oscilação atípica. Quando oscilou, significa que saiu de controle. Eles têm que descobrir quem é que está comprando é fulano. E por que ele está comprando? É porque ele ficou sabendo da fusão. Opa, se ele ficou sabendo, saiu o controle. Entendi. Se saiu o controle, ele soube, ele tem que divulgar imediatamente. O que acontece? A gente não tem como saber se ele soube dessa informação agora, né? Então ele manda o ofício. Quando ele recebe o ofício, ele sabe que tem a informação. Aí também acabou a desculpa dele. É meio que a CVM dizendo assim, olha só, eu vou descobrir que o cara teve acesso e vou grampear você. Então avisa logo. Aí o cara, ali acabou toda a desculpa, ele tem que divulgar. Então, ou ele divulga antes do ofício, porque ele descobriu lá pela investigação interna dele, de alguma forma, que houve vazamento, ou ele divulga quando ele recebeu o ofício. Mas aí ele vai ter que divulgar. Porque a gente aqui, o que a gente faz? A gente busca a rigidez do mercado. Você é investidor, você quer se tornar um grande investidor. Você não quer estar ali no faroeste, cara. Pois é. Você não quer ver duas gangues muito poderosas trocando tiro e você no meio.
Porque o investidor geralmente é o que mais sai mais prejudicado em um mercado que não tiver lei, né? Exatamente, quem vai sair aí os maiores são os caras que vão, derrubar aquele pequeno, entendeu? Exatamente. Então, a parte de empresa, você entendeu mais ou menos como nesse caso, e a parte de mercado vai fazer a investigação. Então, quando você está lá negociando ações, você já comprou e já vendeu a ação. Então, você já sabe mais ou menos como funciona. Você olha lá e você não sabe quem está comprando. E nem sabe quem está vendendo. Você sabe que tem uma corretora tal, está comprando, outra corretora está vendendo. Isso no livro de ordens, né? No livro de ordens, isso. E da mesma forma, quem está lá do outro lado não sabe que é você. Só vê que é a sua corretora. Não tem como saber quem é a pessoa que está por trás daquela ordem, né? Olhando ali o mercado. Mas, obviamente, o registro do negócio diz quem é. E esse registro é o quê? No escriturador, no custodiano? Não, o registro é na bolsa mesmo. A bolsa registra lá o negócio, né? Antigamente era numa boleta, os caras escreviam lá, escrevia o código dele, o outro escrevia o código dele, então era corretora com corretora. E então, vamos supor, você é representante de uma corretora, eu sou representante de outra corretora. Eu fechei com o negócio com você, eu fechei negócio com a corretora do Luiz Felipe. E você fechou o negócio com a corretora do Mário. Sim. Você não sabe quem é o investidor que eu estou representando, eu também não sei quem é o investidor que você está representando. Na época que Mas a sua corretora, ela sabe. Não, isso você teria que saber, né? Porque você tem uma conta ali. E você vai ter que ter uma liquidação, alguém vai ter que pagar, alguém vai receber, alguém vai ter que dar ações. Isso. Você tem depois a questão de troca de custódia, você tem a própria custódia, você tem a emissão de nota de corretagem. Então, cada corretora sabe quem é o seu cliente. Sim. E essa informação hoje, que é tudo computadorizado, fica lá no sistema central. E a CVM tem, obviamente, acesso a esse sistema. Então, tem como saber quem foi que negociou, que fez aquele negócio. E, por exemplo... Assim, e aí, esse alguém também vai ganhar uma cartinha, dependendo, vai receber uma visita do inspetor lá. Eu queria dizer o seguinte, aí vamos supor que o cara constatou que é insider mesmo, assim, ele olhou ali, não, chegamos no pior cenário, e, assim, infelizmente, nós demos conta. A própria área técnica de regulação que está acompanhando. É isso, essa é a sua pergunta. Não, eu digo... Aí vai haver uma investigação lá deles, né, da área técnica. A SMI lá, uma das duas gerências, identificou isso. Identificou, legal, olha, tem isso aqui, né, tem cara de porco, focinho de porco, rabo de porco. É tomado ou é porco? Então vai para alguém, um analista, um inspetor, que vai fazer essa investigação. Se ele concluir que realmente aquilo ali foi uma operação irregular de insider trade, né? Então ele tem materialidade. Foi feita por fulano. Quem operacionalizou foi Beltrano. Então ele tem a autoria. Agora ele tem uma acusação. Ele conseguiu concluir, aí ele vai fazer lá um termo de acusação, vai encaminhar para a procuradoria, que vai devolver com um parecer se esse termo de acusação atende. Tem outras etapas intermediárias, tá? Sim, mas assim, resumindo o processo... Por exemplo, ele tem que ter, as pessoas implicadas têm que ter tido ciência, né? Elas têm que ter se manifestado ali, ou pelo menos tido a oportunidade de se manifestar, podem não falar nada. Então manda ofício para o cara, manifeste sobre isso, e ele não fala nada. Se ele é um investigado e eu estou querendo acusar, ele tem direito de silêncio. Ele não precisa me responder. Sim. É a pior hipótese, porque aí eu vou concluir que realmente ele ficou em silêncio porque vai ser difícil eu não concluir que realmente ele fez aquilo, né? Sim. Então, uma das sugestões é responder falando a verdade, por favor. Né? Então, e onde é que entra o Ministério Público nesse meio? A gente chega lá então. Aí ele encaminha, né? Então a área concluiu o seu termo de acusação, encaminha para a Procuradoria, que verifica lá se aquele termo de acusação atende todos os requisitos da lei. Se concluir que sim, que atende, devolve com o parecer dizendo, atende e tal, a área... o parecer não é vinculante, então ele é opinativo. A área pode não concordar e falar, mas eu tenho aqui elemento para acusar, eu vou acusar assim mesmo. E faz, então, encaminha o termo que vai, então, virar um processo sancionador. Somente depois disso é que ele vai virar um processo sancionador de fato. Um processo administrativo sancionador.
que é um processo de apuração de responsabilidade de ilícitos administrativos, que pode resultar em sanções, por isso não é processo sancionador, né? Sanção é punição, né? Pode ser punido de acordo com o que está escrito lá na lei. Mas existem alguns ilícitos que são também tipificados como crime. Então, o processo administrativo é uma coisa, o processo criminal é outra. Normalmente, quando a área identifica que aquele ilícito também pode ser tipificado como crime, quando encaminha lá para a Procuradoria, já diz, aparentemente há crime aqui, verifique, para a gente fazer a comunicação ao Ministério Público. Ah, tá. Aí volta para fazer a comunicação, caminha para o Superintendente Geral, que é quem faz a comunicação, e encaminha então um processo para o Ministério Público, dizendo, olha, aqui há indícios de crime de ação penal pública. Porque a CVM ela não faz o processo criminal, né? Ela não processa criminalmente ninguém. Pois é, por isso... Só quem pode processar criminalmente é o Ministério Público. Sim. Então vai para o Ministério Público. Que vai fazer lá o seu procedimento investigatório com a polícia normalmente e tal. E se ele concluir realmente aqui existem elementos de autoria e materialidade de crime, ele vai processar criminalmente e vai para o judiciário. Tá, então assim, o processo sancionador entra quando não é um crime, mas foi constatada uma irregularidade. Quando é uma irregularidade administrativa, que também está escrito lá, né? A lei, tanto a 6404 quanto a 6385 citam diversas irregularidades administrativas que serão regulamentadas pela CVM, e aí vem então as inúmeras hoje resoluções, antes eram instruções, hoje são resoluções da CVM. E aí tem resoluções que falam sobre tudo, né? No caso dos ilícitos de mercado é a resolução 62, e esse insider trading aí ele já talvez entre ali, mas ele é tipificado em outra resolução, agora não me recordo qual, e também na lei. Então lá está escrito lá. Então, o insider trading, ele é tanto uma infração administrativa quanto um crime. Então, esse vai para os dois. Manipulação de mercado também. Administração irregular de recursos de terceiros também. E às vezes é identificado lá, alguém deu queixa na polícia, a polícia verificou aquilo e falou, isso daqui é com a CVM. E aí caminha o Ministério Público verifica, CVM, e aí encaminha então para a CVM, e aí a CVM então instaura o processo administrativo de apuração ainda. A primeira é a apuração. E aí voltando lá para a área de regulação, vamos supor, área de mercado. Suponha lá que ele olhou, tem cara de porco, focinho de porco, mas o rabo não é de porco, ou ele não viu o rabo, ele não está conseguindo ver. Ou seja, ele não tem todos os elementos para ele formular uma acusação. Aí fala, olha, vamos precisar aprofundar essa investigação. Aí ele olha lá, bom, deixa eu ver como é que estão meus analistas aqui, meus inspetores, cada um com, 80 processos, 50 processos, 60 processos. Não vai dar para o cara parar isso tudo para aprofundar. Então ele propõe a instauração de um inquérito. E como é que é esse inquérito? Aí sim, o inquérito, ele propõe ao SGE, ao Superintendente Geral. O Superintendente Geral, concordando, manda instaurar um inquérito e encaminha, então, para a Superintendência de Processos Sancionadores. E aí, a Superintendência de Processos Sancionadores é quem vai apurar isso, que vai aprofundar. Então ela também nós investiga. Trabalhamos e a gente só investiga. Eu achei que nós só trabalhamos aplicasse as sanções. Não, a aplicação das sanções aí depois vai para o colegiado, quem julga é o colegiado julga, e aí... Define valor. Define valor, pode haver termo de compromisso no meio do caminho, Chegar aí também tem um montão de coisa, uma coisa. Então, a instauração do inquérito administrativo então, é feito pela Superintendência de Processos Sancionadores, né? E uma das gerências, então, vai tocar esse processo. Nós trabalhamos, cada um trabalha com 2 inquéritos por vez, justamente para poder se aprofundar. Pois é. E aí nós vamos tomar depoimento, nós vamos telefonar, nós vamos ver o que é necessário ver, se for necessário, no limite, uma quebra de sigilo bancário. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. Tem vários sigilos que tem que ser, inclusive o bancário, né? Obviamente, tem que ser
muito parcimonioso, tem que ser com muito cuidado, tem que seguir exatamente o que diz a legislação. Porque é bem sensível, né? Você chegar a um ponto de quebrar... É muito sensível, é muito raro também, é muito raro. Mas aí, então a gente tem essas duas formas, né, de apuração de ilícito. Pode ser direto pela área de supervisão, o que conclui que tem ali elementos suficientes para processar administrativamente aquela pessoa e instaura então o processo sancionador. Ou que conclui que, bom, também pode concluir que não tem elementos, não dá para dizer nada e arquiva. Aliás, é muito mais comum esse arquivamento do que seguir adiante, né? Mas pode também concluir que não tem elementos suficientes ainda, mas que tem elementos suficientes para um aprofundamento e aí propor a instauração do inquérito administrativo. O inquérito administrativo ele também tem essas duas soluções possíveis. Não reunimos elementos suficientes, arquiva, ou reunimos elementos suficientes e instaura o processo sancionador também. Entendi. Então não é porque está sendo investigado que vai ser processado, não. Calma. O que significa que é culpado também. Não, né? Então, não significa nada disso. Ser investigado qualquer um pode ser. Você comprou uma ação num dia, naquele dia teve uma oscilação atípica, cara, você vai receber uma cartinha. Aí não adianta ficar bravinho, cara. Mesmo não adianta que ficar seja bravo, porque você vai receber uma pequeno, carta. tipo assim, eu comprei lá minhas míseras um lote padrão de 100 ações. E, cara, se você nunca negociou aquilo, você não é um investidor quanto mais. Você compra uma açãozinha na vida, está na morte. Aí você comprou justamente aquela naquele dia. Pô, estranho, né? A comparação que a gente faz é meio macabra, mas acho que com esse tipo de comparação as pessoas conseguem entender. Vai todo mundo para uma festa numa ilha. Lá alguém é assassinado. Cara, todo mundo que estava lá matou o cara? Pô, não. Não. Mas quem matou estava lá, concorda? Sim. Então eu tenho que investigar todo mundo que estava lá. É, então não é porque você está sendo investigado que você vai ser processado. Não, se você estava lá na festa, você vai ser chamado para conversar. Entendi. Bom, e isso faz parte, isso é normal, tá? Não é para ficar assustado com isso. Aconteceu alguma coisa, tudo bem, vai lá, conversa, fala a verdade. Sim. E aí vai seguir, a vida que segue. Eu tenho uma dúvida agora, que assim, você recebe processo de pessoas que, por exemplo, têm uma influência na internet? Um cara que é um influencer ali ou algo do tipo? Às vezes acontece sim, mas isso é mais recente, né? É algo mais recente. Normalmente é tão descarado que a área de supervisão já conclui até rapidamente, já apresenta o processo, ou já arquiva. O mais comum é arquivar, né? Porque, imagina, um analista registrado na CVM, uma pessoa cuja profissão é emitir opiniões sobre determinado valor mobiliário. Sim. Aí ela vai na internet e emite opinião sobre determinado valor mobiliário. Qual irregularidade ela cometeu? Pois é. Ela só tem influência, né? Então, assim, várias pessoas acham relevante a opinião, né? Em tese, ela não cometeu nenhuma irregularidade. Sim. Mas imagina que ela foi lá, falou, e justamente naquele dia ela falou, por exemplo, compra. Porque a Samsung e a Nokia podem estar negociando uma fusão. Ela pode nem saber da fusão, tá? Mas ela fazendo essa análise chegou a essa conclusão. Compra. E exatamente nesse dia que tem a oscilação atípica. Nossa, aí já claro que ela vai ser chamada, é óbvio. Ela vai ser chamada aqui, pô. Vem cá, como é que você chegou a essa conclusão? Você teve acesso à informação, você não teve acesso à informação? Então tudo depende. Não significa que ela vai ser processada. Entendi. É aquela história. Não só ela estava na festa, mas ela estava no mesmo cômodo. Entendeu? Do cara que foi assassinado. Ela estava no mesmo cômodo. Então, ela é um suspeito em potencial. Sim. Mas não significa que ela cometeu a irregularidade. Então, para dizer que cometeu a irregularidade, precisa de mais coisas. Então, é normal a gente investigar assim, influências, essas coisas, pessoal no Twitter, é normal. E tem que investigar mesmo. Pois é. Sabe? Tem que investigar mesmo, porque tem pessoas se aproveitando disso. Sabe? Imagina algum assessor que faz isso, mas antes ele... Aí é óbvio, é uma pessoa ou outra, né? E é uma pessoa, não vamos nem falar, mas não é muito confiável. Ela ficou sabendo da fusão, ela comprou a que ia subir,
Ela vendeu aquele, ia cair, rezou para ninguém falar nada, 2 dias depois ela vai lá no Twitter, solta essa informação, eu acho que pode acontecer, como ela é analista, ela pode achar que pode acontecer, e aí pum, tem a movimentação e ela vende. Cara, só, você comprou. Então, você vendeu, no meio do caminho você divulgou algo que você sabia que era bom para você. Será que isso é ético? Isso vai ser, obviamente, confrontado com a legislação, vai ser confrontado com tudo, para poder chegar a uma conclusão. Aqui nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Eu não vou dizer para você, esse cara é culpado, obviamente. Não vou dizer isso. Vai depender de vários aspectos. E esses vários aspectos vão ser analisados com calma, com impessoalidade, pela administração pública. Por diversas pessoas que a gente está vendo aí, sabe? Porque a gente pode pensar que seja um grupinho de algumas pessoinhas ali que... pronto, tá acusado. Mas não, é bastante área. Você vem falando de área de empresa SMI, aí depois vem para... Tem área de fundos. Nossa, então é fundos. Bastante gente ali no processo, né? Tem muita coisa. Área de securitização, tem área de registro. Tem bastante coisa. E a SPS recebe dessas áreas todas. Então a SPS é onde unifica ali, né? Inquérito de área que for, vai para a SPS. Vai para a SPS, bacana. Então a SPS tem algo muito parecido com a GOI. Então, a SPS aprofunda bastante, mais de todas as áreas. A GOI é a entrada das reclamações na CVM, também de todas as áreas, para todas as áreas. Então, os dois têm que conhecer todas as áreas, pelo menos alguma coisa de todas as áreas. Entendi, bacana. Você conversou aqui com a Paula, com o Aieta, com o Felipe, que são da GOI. E eles têm que ter muito conhecimento de todas as áreas. Não precisa ser especialista, porque não é ele que vai ver nesse exemplo maluco que nós demos aqui, se atende todos os requisitos. Mas ele vai olhar e vai falar pelo menos isso, olha, tem cara de porco, tem focinho de porco. Então, ele sabe identificar um porco. Então ele vai mandar para a área responsável. Vai mandar para a responsável. Agora se ele olhar e falar, não, o cara está dizendo que tem cara de porco, mas a cara é de ovelha. Tem focinho de porco, mas isso aqui é focinho de ovelha. O cara diz, olha, isso aqui tem rabo de porco. Ele olha e fala, não, isso tem rabo de ovelha. E para piorar, tem pelo de ovelha. Então isso é uma ovelha, ele não vai encaminhar, ele vai segurar lá mesmo, porque ele já sabe, ele conhece. Entendi. Aí já nem ocupa os outros caras. Nem ocupa os outros, ele já segura que já estão bastante ocupados. Exatamente. Mas se ele concluir que realmente tem cara, tem focinho e tal, ele vai encaminhar. Entendi. Bom, então a gente deu para falar bastante de regulação, né? Porque, assim, como um investidor, geralmente a gente vê muita outra área, né? A gente olha o mercado já todo funcionando ali, ok. Acha que tá funcionando direitinho, né? É igual a gente anda na rua e nem percebe os policiais que estão parados lá olhando, né? É o pessoal de supervisão, tá tomando conta. Sim, sim. Deu algum problema, vai na delegacia e registra, aí é o pessoal de investigação. Pois é, então acho que ninguém tem ideia da complexidade que é por trás de todos aqueles processos, sabe? Porque, você imagina ter milhares de negociações ali e sempre vai certinho, né? A pessoa compra, tem lá o tempo D+2 e a galera sempre cumpre. Tem o escriturador, o custodiante, enfim, quando tem um problema vem a CVM, geralmente, né? Nesse caso tem a BSM, que é o autorregulador da Bolsa, eles também fazem então essa é uma outra dúvida. O que é um autorregulador? Porque assim, CVM é um regulador do mercado. Né? E um autorregulador... Vamos supor, uma empresa. Você tem ali a auditoria interna, que está tomando conta, está verificando as coisas. Sim. Então, seria para ver se está funcionando direito. E a auditoria interna, ela também tem, principalmente em banco, a auditoria interna, ela liga para o gerente e fala, tira o caixa tal do caixa, porque está tendo algum problema ali. Hoje a gente faz tudo pelo celular, né? Que é uma coisa bem diferente. Mas antigamente era assim mesmo. A auditoria interna ligava para o gerente e falava, tira o fulano do caixa. Tirava o fulano do caixa porque estava com algum problema naquele caixa específico. Eles estão monitorando todas as operações no dia a dia ali. Agora, um banco era dentro do banco só. Você imagina a Bolsa, que tem inúmeras corretoras. Então, a BSM, né, que é a Supervisão de Mercado, que é o autorregulador da Bolsa, é autorregulador porque quem regula a si mesmo, né? Obviamente as pessoas que fazem são outras, né? Quem está trabalhando no autorregulador, em geral, nem tem autorização para operar, não. Não é de corretora, não tem nada a ver com corretora, não. As corretoras que estão ali operando e tem aquele pessoal ali olhando.
Entendeu? Como nas lojas, não tem aqueles fiscais da própria loja, ficam olhando? Então, são esses caras. E se eles identificam alguma coisa ali, eles, por exemplo, o autorregulador não atinge o investidor. Você não autorizou ninguém te autorregular. Autorregulação é auto, né? Então, sou eu mesmo, né? Ou você mesmo. Você não autorizou ninguém. Então, ele não pode te regular. Quem pode olhar para você é a CVM. Mas a corretora, para poder operar na Bolsa, ela assinou lá um termo em que ela diz, ok, eu me sujeito à autorregulação. Entendi. Então, a BSM está rodando ali seus programas, acompanhando, vendo essas atipicidades. Isso é uma forma de passar confiança também, né? Porque assim, olha, além de ser regulado, eu sou autorregulado. Sim, eles atuam realmente, atuam bastante nos intermediários, principalmente, verificando conformidade com a regulação. Então, de 2 em 2 anos, você tem que atualizar o seu perfil de investidor. Né? Você tem que atualizar o seu cadastro. E então, eles estão lá e eles fazem essa auditoria. Vem cá, me manda aí, sei lá, 100, aí ele diz quem são, que ela tem acesso, né, ao cadastro, então me manda a ficha cadastral de fulano e tal, manda lá e o perfil do investidor, né, de pessoas que ele sabe que já deu 2 anos. A corretora manda, ele não está atualizado, eu falei, cara, não está atualizado por quê? A corretora pode responder, porque a pessoa não atualizou, mas está bloqueado. Ele não vai poder operar enquanto ele não atualizar. Ah, tá. Mas porque a corretora é malvada? Não, porque a regulação, a própria... Eu já nem sei direito se é a lei, se é a regulação, mas existe uma regulação ampla que é mundial e que as pessoas têm que manter atualizados. Entendi. A Paula não falou do dividendo, que as pessoas não iam buscar? Sim, porque não atualizava o cadastro? 3 anos, prescreve. Não ia atualizar o cadastro. Então, não atualiza o cadastro, tudo bem. Você não é obrigado a atualizar o seu cadastro, porque eu não posso te obrigar. Entendi. Mas você também não vai operar. Aí você quer comprar outra ação, beleza, Luiz, pode comprar atualiza à vontade. Primeiro. Porém, atualiza primeiro. Entendi. Mas assim, como que a corretora chega nas pessoas para mandar ela manda atualizar? E-mail. Sim. Normalmente, hoje manda e-mail. Antigamente mandava carta. Hoje manda e-mail. Mas ela manda assim, educadamente. Educadamente. Lá, ou quando você acessa, ela diz, o próprio banco. Eu não faço operações no Itaú há muitos anos. Então eu não atualizei meu perfil de investidor no Itaú. Então, nem aplicação financeira eu tenho feito lá. Mas ele manda. Quando eu entro lá, às vezes, uma vez por mês, ele me manda lá uma mensagenzinha só, atualiza lá o seu cadastro, senão você não vai poder investir com a gente. Entendi. Tá bom, eu sei, obrigado. Ok. E não atualizo. Mas porque eu não estou investindo. Se eu quiser investir pelo Itaú, mesmo no fundo DI, recebi um dinheiro, vou colocar lá no fundo DI. Eu vou ter que atualizar. Entendi. Entendeu? Eu atualizo, obviamente, endereço, celular, e-mail, isso está tudo atualizado. Então, o meu cadastro está atualizado, mas o perfil de investidor não. Se eu quiser fazer um CDB, é um produto bancário. E o CDB ele é o menor risco de produtos bancários, fora a poupança, que a gente, inclusive, tem uma coisa legal de falar sobre a poupança. Então, eu posso aplicar no CDB ou com a caderneta de poupança. Mas não posso colocar em um fundo de investimento DI. Então. Porque aí é um valor mobiliário. Para isso eu vou ter que atualizar o meu perfil de investidor. Então o perfil de investidor é mais para valores mobiliários. É bom também para o outro lado, né? Porque CDB tudo bem, mas se for um CDB para ficar preso por 5 anos, aí é bom ter o perfil de investidor também. Entendi. Bom, então como você vê, tudo depende. Tudo depende, nada é tão direto. Algumas coisas são diretas porque está lá na lei, A, B, C. Atendeu A, B, C, então mas a maior parte é subjetivo, tem alguma subjetividade no meio. Entendi. Então, agora que a gente está falando sobre produto bancário, CDB, CDI, eu queria falar por onde todo mundo começa, que é a poupança, né? Por exemplo, assim, eu, depois que veio a internet, eu comecei a escutar, você na poupança está perdendo dinheiro para a inflação, poupança é uma porcaria. E, eu olhava meus pais, vamos colocar um dinheiro aqui na poupança. Eu olhava minha avó, um dinheiro aqui na poupança, ou comprar terra, um imóvel. Você já fez as contas? Né? Não, olha só, aí eu sempre escutei que assim, investimento é poupança
ou imóveis ou terra, porque você está vendo ali, existe, né? Você não vai comprar ação, fundo, que é um negócio que nem existe. Se alguém te roubar ali, você não vai nem saber. Agora, com o tempo passou, que eu vi a internet, daí agora na CVM também, converso com vários analistas e eles falam, não, Luiz, o negócio é sério, a gente regula ali, tem lei, tem ali um cara, se ele fizer uma coisa errada, tem que pagar. Então, aí você ouve um Luiz Barsi, um Luiz Alves Paes de Barros ou algum outro desses grandões aí, de grandes investidores de bolsa, e ele diz, não, você tem que investir em ações que pagam dividendo. Então isso é opinião. Opinião todo mundo tem a sua e não necessariamente é errada, né? Sim. A opinião só, o fato pode desmentir, e aí se o cara quiser continuar mantendo a opinião, a gente não fala nada, mas ele tem algum problema psicológico, né? Mas isso é muito mais normal do que a gente imagina, nós mesmos fazemos isso, são viéses cognitivos que a gente às vezes tem, mesmo os fatos contrariando nossas opiniões, a gente continua mantendo a opinião às vezes. Então, mesmo a gente sabendo que é problema psicológico, a gente precisa reconhecer que nós mesmos temos esses problemas, né? Então você que está ouvindo se preocupa não, eu também tenho. Todo mundo. Todo mundo tem. Então o que acontece? Lá em 1971 teve uma grande crise na Bolsa Brasileira. Muita gente perdeu tudo. O que hoje está acontecendo nessas pirâmides, aconteceu na Bolsa em 1971. E aquele pessoal que ou perdeu dinheiro, ou viu amigos, parentes, pessoas queridas perdendo dinheiro ali, muitos perdendo realmente tudo, ficando em situação muito difícil, esse pessoal não quer saber de bolsa não, cara. Bolsa para eles é cassino. Meus pais são assim. Então virou um trauma mesmo. Virou um trauma. Meu pai viu amigos dele perdendo tudo ali. Então, esse pessoal esquece bolsa, para eles é cassino. Tá? E aí para eles realmente é poupança. Imóvel, para poder crescer, meu pai comprou imóvel, alugou, teve tanto aborrecimento com 2 aluguéis que ele fez que não quer me saber de aluguel, nunca vai querer saber de aluguel. Aluguel para ele também é horrível. Compensação, o que você falou, né? Aluguel é poupança, imóvel ou terra. Imóvel, o cara vai fazer o que aquele imóvel? Vai deixar parado lá um apartamento? Não, ele vai alugar. Vai alugar, isso. Para que ele vai alugar? Para gerar uma renda para ele. Ou para valorizar. E ao mesmo tempo manter o valor do investimento que ele fez. Por que o cara bota dinheiro na poupança, ou botava dinheiro na poupança desde aquela época? Para tentar recuperar pelo menos a inflação. Isso. Aí são as 3 vertentes principais de investimento, que é a manutenção do poder de compra, a geração de renda passiva e o aumento do capital. É o crescimento do capital que você colocou lá. Para quem não sabe, renda passiva é quando você ganha, mas não precisa trabalhar para isso. O aluguel é uma renda passiva. Sim. Você trabalhou para comprar o imóvel. Comprou o imóvel e alugou, você vai receber aquele aluguel todos os meses, independentemente se você está trabalhando ou não, se você está doente ou não, se você está no hospital ou não, se você está viajando ou não, não importa, você vai receber aquilo ali. Ou não, né? Meu pai vai dizer ou não. Pois vai dizer que não. Sim, deveria, né? Ele até recebe, mas em compensação, quando o cara sai, ele larga tudo quebrado, leva até fio, né? Às vezes o cara leva. Aí passa não sei quanto tempo vazio, tem que desembolsar um dinheirão para consertar o imóvel, enfim, realmente tem seus problemas. Alugar não é também aquela maravilha que a gente acha. Comprou, alugou e pronto. Está resolvido. Não é bem assim não. Tem uma série de riscos e uma série de problemas. Sim. Mas aluguel é uma renda passiva. Outra renda passiva é juro. Você compra um título aí, uma NTNB com cupom, por exemplo. Uma nota do Tesouro Nacional atualizada pela inflação IPCA com pagamento de juros semestrais. Então você vai lá, olha lá no site do Tesouro Nacional e está lá, inflação mais, sei lá, 5%, 6%. Vamos pegar o 6%, fica fácil, são 12 meses, né? Sim. Então, um cupom semestral significa que vai ter pagamento semestral de juros. Ou seja, 6% você vai receber 3% do que você investiu a cada semestre. Sim. E esse dinheiro, o principal, vai sendo atualizado pela inflação, pelo IPCA. Então, você compra um lá de 2050, você vai de hoje até 2050, todo semestre você vai receber esse dinheiro. Mas será que nesse título tem como eu aportar mais durante o tempo? Você vai comprar outro título. Esse não. Esse você já tem, a única coisa que você pode fazer com ele é manter ou vender. Entendi. Aí entra marcação a mercado. Isso, entra marcação a mercado, entra taxa, não é? Às vezes a pessoa vai lá no Tesouro Direto a partir de R$30. O Felipe falou sobre isso, né? Não é bem assim não, tem taxa, tem custos, você tem que ver tudo isso. Também, né?
Tem, eu não sei quais, eu não gosto mas tem, né? Opinião pessoal, eu não gosto de tesouro direto, nesse caso eu prefiro um fundo, que eu largo a gestão de todos os detalhezinhos, tem muitos detalhes disso daí, o juro vai subir, o juro vai cair, pô, qual a maturidade? Olha só, já falei algumas palavras meio esquisitas, né? Pois é. Então eu não estou preocupado com isso tudo, eu pago um gestor de fundo DI e eu boto dinheiro lá e ele gerencia para mim. Entendi. Opinião. Isso é opinião. Tem várias pessoas que vão dizer o contrário, que tem que ser feito de outra forma. Aí vai de cada um, né? Às vezes o cara tem tempo para ver também. Então, ele te paga o juro semestral, né? Ou seja, você tem uma renda passiva também. Outra renda passiva é o dividendo. Ou você pode ser sócio de uma empresa privada, sei lá, irmão, primo, amigo, vai abrir uma empresa, precisa de financiamento, você olha, estuda, você confia na pessoa, cuidado. Investiga bastante. Pois é. Né? Lembra que sociedade é igual casamento, só que não tem a parte boa, você só fica com a parte ruim. Tá? Do casamento, pelo menos, tem uma parte boa, né? Sim, sim. E você, então, vai receber, sei lá, todo ano a sua parte no lucro. Ou todo mês, ou todo semestre, ou todo trimestre, vai de empresa para empresa, né? Mas vamos dizer, todo ano a sua parte no lucro, que é o dividendo. Ou o juros sobre capital próprio, que são formas diferentes da empresa te pagar. Né? E você está recebendo isso, faça chuva, faça sol, está trabalhando, está viajando, está de férias, está dormindo, está na praia, está fazendo o que você quiser, você vai receber. É renda passiva. Sim. Aí você comprou essa loja, porque você acredita no cara, o cara é bom realmente, pô, ele vai crescer muito e ele de fato cresce. Não é só porque ele é meu amigo, né? Não. Porque a gente olha, o cara é meu amigo, mas aí quer dizer que, né? Ele ser seu amigo, nesse caso aí, é até um fator negativo, né? Porque você vai ficar até com vergonha em certos momentos de falar mais grosso se precisar. Mas o cara é bom realmente, você foi lá, aportou dinheiro, ele cresceu mesmo e 20 anos depois você vende aquilo por um dinheirão, você cresceu o seu capital. Sim. Você compra um imóvel hoje e aí valoriza e você vende daqui a 2 anos 50% a mais, cresceu o capital. Sim. Você compra uma ação esperando que ela aumente 20%, você vende, cresceu o capital. Aí é o crescimento do capital. Então, são as 3 vertentes principais de investimento. E sobre a poupança especificamente, a poupança é o pior investimento que tem. A poupança tem uma regulação hoje, né, uma legislação. A partir de 3 de maio de 2012, ela rende, se não me engano, 70% da Selic. Mas não tem imposto de renda. Além de não ter imposto de renda, ela só paga os juros na data do aniversário dela. Se você sacar na véspera, você não ganha, não recebe aquele juro acumulado até ali. Aí é um nome bonito de mêsversário, né? Mêsversário, exatamente, que é a data de aniversário da sua poupança, né? Mas isso é 3 de maio de 2012, que é os 70%. Então, o dinheiro que você colocou na poupança no dia 4 de maio já entrou com essa nova lei. Ou seja, se você colocar agora, também é essa lei, 70%. Né? Por outro lado, se você tinha dinheiro antes, você recebe 0,5% mais TR. A TR ela é baixa, né? Por forma de cálculo ela é baixa. E realmente hoje ela está rendendo bem menos do que, eu não sei o percentual exato, mas está rendendo bem menos do que a Selic. A Selic está em 13,75, a poupança deve estar dando 9 e pouco, você está perdendo 4% ao ano. Né? Mas quando teve 2%, lá em 2021, se não me engano, acho que foi 20 ou 21, que a Selic teve 2%, você continuava ganhando 6% ao ano, o 0,5% ao mês. E a Selic era 2% ao ano. Isso para quem entrou antes. Para quem entrou até o dia 3 de maio de 2012. Tá? Essas pessoas vão receber 0,5% mais TR até o dia que sacarem. Entendeu? E a Selic está em 13,75 agora, em tese, está no topo. Se não está, está chegando, né? Sim. Vai até 14,25. Não sei, já chegou, para aqui. Assim, tem a expectativa de não subir mais. A expectativa do mercado hoje, pelo menos até a hora que eu desci para almoçar, era de manutenção, agora na quarta-feira, em 13,75% ao ano. Na próxima reunião. Na próxima reunião, que vai ser agora na quarta-feira. Ou seja, a expectativa do mercado hoje de manhã era que acabou, não sobe mais. Entendi. E então, a gente tem
a inflação no Brasil, a inflação tende a permanecer e aí a Selic vai tender a cair. E se a Selic chegar lá de novo, 7, 6% ao ano, quem está naquela poupança antiga continua ganhando 6% também. A Selic vai 5, 6, 4, 6, 3, 6. Com detalhe, o 3 é com imposto de renda. O 6 é sem imposto de renda. Então depende da poupança. É até 3 de maio de 2012, faça as contas. Não sai resgatando, não. Pode ser que vale a pena. Faça as contas. Pode ser que vale a pena você ficar. Entendi. Agora, é depois de 3 de maio, depois de 3 de maio, ou seja, a partir do dia 4 de maio de 2012, aí já dá para avaliar. Também depende de muitas coisas, né? Depende de facilidade. A poupança é muito fácil, né? Sim. Eu acho que é por isso que conquistou, né, o brasileiro, assim, né? Que, num geral, infelizmente, não tem aquela educação financeira muito, muito boa, né? Então, o cara chegou, o gerente dele, que é o cara financeiramente falando mais próximo, né? Investe aqui, cara. Botou. Ou mesmo nem com o gerente, já chegou, escutou de alguém falando e entrou ali. Conheço muitas pessoas que até hoje recebem o salário, tira o dinheiro, bota na meia. Sim. Ou na gaveta, bota debaixo do colchão. Debaixo do colchão, guarda esse dinheiro lá, que é o dinheiro da despesa mensal. Paga tudo e tal, acabou o mês, sobrou, poupança, cara. Vai no banco, caderneta de poupança. E também para mudar, assim, né? A maior parte não vai mudar, vai continuar assim. A maior parte dessas pessoas vai continuar assim. Existem instrumentos melhores? Cara, para quem é jovem, com certeza. Eu não diria melhor, né, mas mais eficientes, que podem te dar um rendimento melhor no decorrer do tempo. Porque você vai depositar agora, e agora já é depois de 3 de maio de 2012, né? Então, tudo que vier agora já entra diferente. Nessa nova lei. Então, vale muito a pena aí estudar novas formas de investimento. Não é trivial. Eu adorei uma frase do Philip que acabou o jardim de infância. Você começou a trabalhar, você recebe o seu salário, ou você virou empresário, ou você é profissional liberal, ou autônomo, não importa. Você tem uma renda, você tem, obviamente, uma despesa, né? Sim. A gente tem despesas de manutenção. Para a gente viver, a gente tem que comer, a gente tem que morar, a gente tem que se vestir, a gente tem que andar para lá e para cá, a gente tem que comprar remédio. Enfim, nós temos despesas. Além dessas despesas que são as nossas necessidades, nós também temos desejos, né? Pois é. Então, o que vai financiar nossas necessidades e nossos desejos é a nossa renda. Então, você tem que olhar a sua renda e olhar para o outro lado e falar o que eu posso gastar. Cara, pensa bem, a gente tem também uma fase produtiva. Você vai trabalhar, vai chegar uma hora que você não vai mais poder trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar, né? Mas você vai conseguir por falta de força física mesmo. Sim. Ou, sei lá, por uma série de dificuldades, seja lá o que for, você não vai mais conseguir produzir. E você não produzindo, como é que você vai receber e se sustentar? E sustentar aquele padrão de vida que às vezes está na necessidade, não no desejo. Pois é. Então, hoje, você tem que pensar nisso também. Você tem esse ciclo, você tem um período de acumulação. Isso. Quando você é jovem, né? Não, todas as pessoas têm um período de acumulação. Tem gente que já passou. Eu ainda estou nele, você está entrando. Sim. Crianças ainda não entraram. Mas todas as pessoas têm um período de acumulação. O período de acumulação é para acumular, não é para torrar. Porque depois você vai gastar. Depois é que vai entrar nessa fase de gastar. Então, quando entrar na fase de gastar, por que não gastar uma renda passiva que você acumulou? Sim. Mas eu vou ter aposentadoria também. Tudo bem. É complementação. Ela, né? Pois é, complementa ela, né? Você pode ter uma complementação. E aí você vai ter também satisfação de desejo lá. Não só atendimento das suas necessidades, mas também a satisfação dos seus desejos. Pois é. E reinveste também essa renda passiva, né? Aí é mais uma renda que entra. Você lá no seu planejamento financeiro pessoal, você vê a sua série top, é fantástica. Pois é. No planejamento você vai aumentar a sua renda. Aumentou a renda, você tem a possibilidade de aumentar a necessidade. A necessidade não vai aumentar, né? Vamos ser sinceros, não vai aumentar. O que você pode aumentar é desejo mesmo, né? Não, eu quero morar num lugar melhor. Tudo bem, você tem necessidade de morar. Onde você vai morar é uma escolha sua. Sim. Você tem necessidade de se vestir. Como você vai se vestir é uma escolha sua. Você precisa comer. O que você vai comer é uma escolha sua.
Isso. Quanto você vai gastar, uma escolha claro sua. Que você deseja o melhor, né? Então, desejar, a gente deseja, mas o desejo tem que estar ali alinhado dentro. As expectativas ali, né? E a sua possibilidade, né? Possibilidade. E ainda tem o que a gente chama de trocas intertemporais, né? Tem época que você precisa de mais. Sim. Tem época que você precisa de menos. Então você tem que administrar isso. É difícil, é um fluxo de caixa, tem que administrar ali aquele fluxo de caixa, você tem que ir acumulando esse patrimônio, administrando isso, transformando tudo isso, de preferência, em renda passiva, para que lá na frente você possa ter essa renda. Entendi. Entendeu? Ou fazendo, tinha um amigo que ele trocava de apartamento sempre. Sempre maior, né? De maior valor. Mas para que você precisa de um apartamento desse? Eu não preciso. É porque assim eu sei que o meu dinheiro está bem guardado. Quando eu me aposentar, eu vou fazer o contrário, eu vou descendo. Boa. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. O cara está certo, está errado? Cara, o tempo vai dizer. Mas é uma estratégia totalmente válida também. Eu conheço uns que falam de carro, né? Que é ter carro do ano, novo, todo ano. Aí não é bem uma estratégia, não acho muito boa, né? Não é bem uma estratégia de manutenção de valor, né? No caso, esse amigo, ele pesquisa, ele só compra barato. Entendi. Quando ele vende, ele tenta vender caro. Então ele tem uma estratégia total, inclusive, né? Quando ele vai operacionalizar, a estratégia dele é aumentar esse patrimônio, mas em um imóvel único. O que é também perigoso, né? Exatamente aquele local depois fica comprometido e ele perde. Pode acontecer. É perigoso. Mas é a estratégia dele. Acumular tudo em um único imóvel e depois vir descendo. Né? Também, quando eu me aposentei agora eu tô. O cara tem, obviamente, para ele conseguir fazer isso, ele tem uma renda bem superior ao máximo de aposentadoria. Aí se aposenta, ele fica no máximo da aposentadoria. E agora, para ele manter o padrão de vida? Fica ali no teto, né, quando se aposenta. Fica ali no teto. É 7 mil e alguma coisa hoje, não chega a 8. Eu não sei o valor exato, mas um cara desse, sei lá quanto é que ganha, mas ele vai, com certeza, ele gasta mais. Sim. Então ele vai começar, vende, aí depois vai, troca, 4, 5 anos depois vende de novo, 4, 5 anos, assim ele vai indo. Entendi. É o que ele pretende fazer, tomara que dê certo. Né? Pois é. Bom, então, assim, se a gente for conversar aqui, eu acho que duraria muito mais hora, como vocês perceberam, né? A conversa foi bacana, aprendi bastante coisa aí, deu pra gente falar de diversas coisas também. Eu já queria fazer um convite pro público desses livros que estão aqui, que a gente citou aqui, Série Top Planejamento Financeiro Pessoal, Série Top Valores de Mercados Mobiliários, e vai estar tudo aqui na descrição, o link aqui embaixo, para que vocês possam conferir essa versão completa dos livros, tá? E aí vai do início ao fim, com todos esses temas que a gente vem falando. É gratuito. É gratuito e é uma informação, pessoal, imparcial. Assim, o objetivo aqui não é te vender algum curso ou algo do tipo, tá? E são informações completas, escritas por pessoas muito bem instruídas, tá? E é isso. Acho que é bacana você dar uma olhada lá. E semana que vem a gente tem a World Investor Week, né? Para quem vai assistir depois da ocorrência do evento, vai lá no site da CVM Educacional, vai estar tudo lá. Isso, vai ter aqui mesmo no YouTube. Isso, é no mesmo canal, né? Sim, sim. Tem lá N palestras muito interessantes. Inclusive suas também. Inclusive minha. Eu não perco uma, a não ser a minha, que eu não assisto, né? Eu assisto depois também, para poder saber as bobagens que eu falei. Né? Nada, que isso. Mas vale muito a pena, realmente vale muito a pena. Bacana. Tem muita coisa boa lá. Esse site, esse canal no YouTube também, eles estão muito bacanas, muito bons, tem muito material. Investir, como o Felipe falou, você saiu do jardim de infância, tá? Acabou o jardim de infância, por favor, não acha que chegou ali e você é o mais esperto da turma, não. Ali só tem pessoas muito instruídas, pessoas que sabem bem o que estão fazendo. Bom, só tem não, né? Mas a grande maioria de pessoas, né? Que quem dura bastante tempo ali são os que... Quer negociação? Beleza, mas tenha certeza que você sabe o que é um grupamento, o que você o que é um desdobramento, o que é uma bonificação, o que é um bônus de subscrição, o que é o dividendo, quando prescreve. Eu não sei nada disso, então não investe ainda não. Vai lá estudar primeiro. Isso. Não é difícil, o material tem na internet, a beça. Sim, e tem aqui gratuito. Tem aqui gratuito, na Série Top. Entendeu? Então, assim, é só uma questão de
estudar mesmo, sabe? E o perfil quando do eu investidor comecei, tá não existia internet. A gente ia comprar livro. Aí na livraria, pô, era difícil de achar livro. Sim. Hoje, cara, tá aqui, ó, série top. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, não tem desculpa mais. Pois é. Eu não entendi nada disso, eu não sei o que é o desdobramento. Não compra ação ainda, calma, vai lá, aprende. Aprendeu? Agora será que eu consigo? Será que eu já tenho conhecimento suficiente para ir lá? Se achar que tem, vai. Sim. Saiba que é muito comum perder dinheiro. Faz parte do aprendizado ali, faz né? Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Mas vale muito a pena, né? Eu citei alguns nomes aqui de pessoas que vivem exclusivamente do dividendo que obtêm lá. Ganharam dinheiro nas suas profissões respectivas, investiram esse dinheiro na Bolsa de Valores, hoje ganham muito dos seus dividendos. Porque aplicaram uma estratégia também disponível para todo mundo na internet. É a melhor estratégia? Eu não sei. Certamente não foi isso que fez o pessoal do Banco Garantia, hoje 3G, né? Mas, os conhecidos como donos da Ambev, né? Da BIBEV, eles não fizeram aquilo. Eles foram por outro caminho. Então existem N caminhos, não tem o melhor caminho. Você vai achar o melhor caminho para você. Sim. Mas pesquisa a informação, toma conhecimento, conheça a legislação, para sem querer fazer, eu fiz uma manipulação sem querer. Cara, foi sem querer, você fez a manipulação. Pois é. Se você vem te pegar, você tá frito. Entendeu? Então, cuidado para não fazer. E tá tudo lá. Vai lá na Top, série Top, que você vai ver tudo. Então, beleza. Muito obrigado, Mário. Valeu, Luiz. Eu te agradeço. Aprendi bastante. Agradeço o pessoal que está assistindo. Corre lá para ver as palestras. Isso aí. As minhas palestras são boas. Opa, eu tô falando de mim. Mas tem outras melhores. Então é isso.